Você é louco, meu irmão. Vamos lá, vamos Pergunta, lá. pergunta se eu acreditava. Você acreditava, velho? Claro que não, Eduardo. Por quê? Porque você é um pessimista. Você é um. Eu sou o cara que vê sempre o copo meio vazio. Sim, você é anticorintiano. Não, É não isso. sou Essa é. anticorintiano. Eu Essa é a verdade. assisti torcendo pro Cortinas, Lógico. mas se você me perguntasse antes, eu tava pessimista, porque muitos desfalques, né? Mas antes de entrar no pormenor do Cortinas, ó, o Atlético venceu o Emelec, um gol de pênalti do Hulk e se classificou também. O Atlético Paranaense também, né, se classificou, a empatar com o Libertad, gol no finalzinho, conseguiu a Bom classificação. trabalho do Felipão. Bom trabalho do Felipão. E o Corinthians venceu nos pênaltis o Boca Juniors depois de um 0-0, onde o Corinthians teve mais sorte que juízo. A gente vai chegar nesse ponto aí, tá? Mas Principalmente pelo não primeiro tempo. achei. Porque o Boca teve a chance do Benedetto e o pênalti. De Não, resto, dois times bosta. principalmente pelo primeiro tempo, né? O primeiro tempo em si, o Boca teve mais chances, mas assim, ó, de verdade. É um dos piores Bocas que eu já vi. Sim, De pô. verdade. E o Boca vem mal já há um bom tempo. Eu acho que o grande último momento do Boca como time, assim, de Libertadores foi naquela final que eles perderam pro River Plate. De resto, o Boca, assim, sempre chega porque a camisa é muito pesada, tem essa coisa toda, é um time de chegada, mas, ó, desde aquele Santos que eliminou o Boca também, que foi 3-0 na Vila Belmiro, já não era um time muito forte e ainda tinha o Tevez. Agora, sem o Pavon ainda, o time fica muito dependente ali do Benedetto, que é o personagem desse jogo, e também do Villa, que são os dois principais jogadores do Boca. De resto, cara, é um time bem fraco mesmo. Assim, tem muito dificuldade de criar jogada, sofre muito com o time quando tem que propor jogo. Então, passou o time que é melhor, apesar de todos os problemas. É, mas o Corinthians era isso, tinha que fazer isso aí. Sem muitos jogadores desfalcando o time, tinha que fazer Quem tava isso. fora, vai? Quem tava fora? Vai, Renato de Augusto. muito, do primeiro confronto que o Corinthians teve com o Boca no ano que foi 2-0 lá, não jogou o Paulinho, Renato Uhum, Augusto, tem o William, tem o sim. Michael, que é muito importante no meio campo do Corinthians, Uhum, né? Agora, e o Adson não estava hoje à disposição também. uhum. Então, faz falta, pô. Fagner. Fagner, para mim é um dos melhores do time. Ele, o Cássio, o Fagner na lateral direita lá, o Corinthians, o Boca explorou muito ali o Rafael Ramos hoje. Citar Sim. o Fagner, porque no último jogo que ele tentou voltar, Voltou enquanto ele bem, tava tava em bem. campo, mano, ele não tinha perdido uma bola. É. Depois sentiu, saiu, mas para mim o Fagner faz muita falta tanto atrás quanto na frente. O Corinthians é outro time com o Fagner em campo. Para mim até É um o armador a principal mais. é o principal desfalque do Corinthians. É um armador a mais, né? Ele ajuda muito na criação mesmo. Quando ele tem liberdade pra avançar, ele ajuda muito. Mas, além disso, a gente tem que colocar também, assim, que foi mais sorte que juízo, porque o Corinthians abdicou de jogar, né? O Corinthians não puxou contra-ataque. A coisa não tem força, Eduardo. O Roger Guedes parecia estar fazendo um favor de estar em campo hoje. Não tinha velocidade, não puxava contra-ataque. Ela falando, para de digitar essa merda. Eu tô fazendo a capa do vídeo aqui, meu irmão. Então, aí, beleza. Então, assim, sofria muito na hora de tentar fazer alguma jogada. Tanto que o Corinthians praticamente não criou o jogo inteiro. Foi o Boca ficando com a bola sem saber o que fazer. Tirando as chances do Benedetto, né? Uma primeira chance que ele dá um voleio e bate pra fora. Se fosse contra o Palmeiras, a gente falou, tinha feito uns Não, 3 gols. contra o Palmeiras ele tinha feito os 3 gols hoje. É. E também o Certeza. pênalti perdido, o primeiro pênalti perdido que ele chutou na trave. Eu não vou falar assim, nossa, ele chutou mal. Ele chutou forte, a bola foi na trave. Uma O pancada. primeiro foi muito parecido com aquele que o Hulk perdeu ano passado contra o Sim. Palmeiras. Só que Ele ele tira o bateu no alto. goleiro, ele tira o goleiro e dá azar de bater na trave. Sim, mas foi isso. O Boca joga pro Benedetto, o Benedetto não aproveitou as chances hoje, sofreu muito com isso. Opa, até acabou a minha luz aqui. Deixa eu acender a luz de novo. Voltou. Acabou a luz. Tem que pagar ele, né? Não, é porque ela é acesa no videogame, aí ela apaga quando acaba o videogame e desliga sozinho. Aí, segundo tempo, o Boca voltou tentando buscar alguma coisa, mas não tendo criatividade, tá? E outra coisa tem que falar, foi pênalti pro Boca primeiro, foi muito pênalti do Raul Gustavo. Foi pênalti em cima do Pintão também no segundo tempo. Que dá uma puxada ali no cangote, né? Puxou no ombro, né, pra trás, foi dentro da área, ali o VAR tem que intervir. O que eu fiquei na dúvida na hora é que na hora do Se era lance, fora, daí o VAR não ia fazer. eu pensei que tinha sido fora da área, então o VAR não pode se meter, porque é interpretativo do juiz. Mas quando tem possibilidade de pênalti,
o VAR tem que se meter. Mas a gente sabe, jogando na Argentina contra o Boca Juniors, meu irmão, Não. o Muitos juiz, lances ele não parava. lance duvidoso, meu parceiro, ele não Pró-Argentina. vai. É sempre pró-Argentina, cara. Por isso que eu sempre falo, é time brasileiro contra argentino, eu torço pro time brasileiro, não importa quem seja. O resto eu torço contra. Agora, contra argentino, não dá, cara. Porque sim, a Conmebol faz vista grossa pra argentino em jogo, em torcida, em atitude racista. O Boca entrando aquela faixinha hoje lá pra torcida não fazer algo. Ah, Meu, é cara, tipo, mano, é sempre assim, entendeu? Então, assim, eu já tava esperando, de verdade, que o Corinthians fosse sofrer com a arbitragem hoje. Não foi um absurdo, mas teve muita não, faltinha. não Assim, foi absurdo, mas o cara sabe levar, né? sim. Quem analisa ali friamente, você vê que o juiz sabe levar pra onde ele quer. Sim, o juiz, ele sempre dá uma condicionada pro time argentino, cara. Então, é normal, ainda mais jogando lá, cara. Aqui já é complicado, lá é pior ainda, tá? Então, assim, eu tenho uma convicção, não tem como provar, então é só um achismo, mas eu acredito muito nisso, que a Conmebol, como entidade, ela tá muito incomodada com só O brasileiro sucesso chegando. de brasileiro. Mas quando era só Argentina, eles não ligavam, né? Não, porque isso já aconteceu, a gente já fez vídeo lá. Já aconteceu no passado, na época que tava chegando Santos, São Paulo, Atlético Paranaense, Internacional, tudo em finais seguidas com brasileiros. Eles deram um jeito de quando times do mesmo país chegassem em semifinal, mudava. Pra não dar final do mesmo país. Então, assim, por exemplo, chegava o Palmeiras de um lado e na mesma chave tava um argentino e do outro lado um uruguaio e outro brasileiro, podia dar uma final brasileira. E o que eles faziam? Ah, vocês são do mesmo país? Vai ter que jogar um contra o outro pra final ser de outro país. Então já Sim. fizeram isso. Eu não duvido que isso volte a acontecer, tá? O problema é, os brasileiros estão passando tanto o carro nos outros times que tá todo mundo passando, basicamente. É muito difícil o brasileiro ficar fora da primeira fase. Exato, porque os times sul-americanos, fora desses de grande tradição, tipo Boca, por mais que seja um time Sim. horroroso, vai dar trabalho pela camisa, por jogar na Bombonera, que é um estádio que. Eu ouvi uma reportagem, não sei se é isso mesmo, que o último que passou do Boca lá, eliminou o Boca na Bombonera, Foi o Santos. numa fase de. Foi o Santos do Pelé. Foi numa final, né? Que o último jogo foi lá. É, então. Então, assim, ser eliminado no estádio deles, tá? Não quer dizer que não É. eliminou depois. O Corinthians ganhou o final do Boca. O Santos já eliminou o Boca, mas sempre com o segundo jogo em casa. Com o segundo jogo lá, só o Santos foi campeão da Libertadores em cima deles no segundo jogo lá. E o Corinthians agora, depois de 50 e todos os anos aí, quase 60 anos, né? Foi 62? 60 anos de distância. Então, assim, é um feito muito grandioso, mas acho que o Santos foi Não, 63. por mais que É, seja um 63. time ruim do 59. Boca, é um feito a se comemorar do Corinthians, por também o Corinthians não tava lá essas coisas, né? Não. Aí, e Volta assim, aí, cheio de desfalque, o time já não é lá essas coisas. Ainda sem os caras importantes, aí fica bem mais difícil. aquele 4-0 em cima do Santos, de verdade, ele é um ponto fora da curva do que o Corinthians vem apresentando com os outros times, tá? Foi um ponto fora da curva. Foi o melhor jogo do Corinthians disparado no ano. Depois daquele jogo, o Corinthians já sofreu algumas outras partidas também. Não consegue se impor como se impôs daquele jeito. Então, foi um ponto fora da curva. A toada é que a gente acreditava que ia dar aquele salto, mas vem sofrendo muito com desfalques. Muito. O time não consegue ficar com jogadores à Eu não disposição. sei o que tá acontecendo, alguma coisa lá. Não sei se é porque o preparador chegou no meio da temporada lá. Também. É um trabalho diferente. Eu lembro que criticaram muito o preparador físico anterior, que parecia que os caras estavam sem nenhum condicionamento físico. Daí, porque o Corinthians tá uma onda e o Palmeiras teve que começar o ano muito antes que todo mundo, num ritmo forte. E você vê quase nunca, tipo, quando machucou o Veiga, ele ficou o quê? 2 semanas só? Sim. E com outros substituindo a altura também, né? É. Então, assim, o Corinthians vem sofrendo muito com a parte de desfalques, mas eu acho que sim, apesar de estar desfalcado hoje, tem muito desfalque, dá pra ter jogado um pouquinho melhor, sabe? Então, assim, foi pra lá pra não perder. Foi pra lá pra não perder, pra tentar levar pros pênaltis mesmo. O Corinthians não atacou, o Rossi não defendeu nada. E aí chegou o momento dos Na bola. pênaltis, né? Chegou o momento dos pênaltis. E, cara, aí é estrela. O Cássio brilhou na hora que tinha que brilhar. Quando foi exigido antes, foi muito bem, então voltou a jogar muito bem, já faz um tempo, vem sendo o Voltou, porque melhor. ele teve aí uns 2 temporadas horrorosas e ele voltou. Depois que o Vitor Pereira chegou, o Cássio voltou a ser o Cássio Voltou a ser o seguro. melhor jogador do time, Por né? mais que no pênalti lá do Boca hoje, pra mim, o Raul Gustavo foi cabaço, mas a cagada foi do Cássio a saída que Sim, ele deu lá. também. Mas o Cássio jogou muito bem.
E, pô, foi a estrela dos pênaltis. Pegou 3, né? Não, pegou 2, né? E É, teve o o pênalti do Benedetto. Benedetto, que é corintiano, não é possível, cara. O pênalti que ele Pode? bateu na disputa por pênaltis é um absurdo. Não se bate um pênalti daquele jeito. Eu não lembro de um Roger, pênalti tão ruim. falei lá, o Roger Chinelinho que a gente tava comentando. Foi o Roger numa Copa do Brasil que ele chutou desse jeito, displicente, sem vontade. E o Benedetto bateu com ódio, simplesmente. Tava puto porque alguém deve ter xingado ele. E ele bateu pra errar mesmo. Não é possível que ele tentou bater no gol dali. Todo mundo bateu, um monte de gente bateu bem, cara. Os jogadores do Boca bateram bem. Né? Mas enfim. Corinthians classificado, mais sorte que juízo. Quem que o Corinthians pega na próxima? Praticamente o Flamengo, né? É o Flamengo, né? O E aí, Flamengo, ou se der uma zebrinha aí, o Tolima, que também é a pedra no sapato na Libertadores do Corinthians. sim, mas assim, a tendência é que seja o A Flamengo. tendência é que seja o Flamengo. O Flamengo tem um time muito melhor que o do Boca. Muito melhor que o do Boca. E o Mas também não tá Flamengo lá nessas fases. Mas tá numa começou fase a mais jogar difícil. melhor. Tá jogando melhor. O Flamengo vem numa evolução, mesmo que fraca, ele vem melhorando alguns jogos. Evolução pequena, mas Sim. ainda tem muito material humano melhor que o do Corinthians. Bem melhor. Então, assim, e a disposição. Então tem essa parte. A galera vai se recuperar antes desse confronto? É que daí chegou o Cebolinha, que vai poder jogar, acho Sim. já, né? O Vidal, no Corinthians tem o Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto vai poder jogar, se vai ter uma referência, né? Um jogador importante. Já pode mudar, deve voltar alguns jogadores machucados. Aí é outra coisa, gente. Vamos ver como vai ser a evolução dos dois times até o confronto. Se o Maicon voltar, o Corinthians melhora muito e o Fagner. Ó o tamborzinho amanhã. Será? Mas se pegar o Tolima, toma ataca, Pepe. Pô, mas se você falar, o que você quer? Flamengo ou Tolima? Sim. Por mais que seja o Tolima ser o time chato, eu quero o Tolima, né, pô? Lógico. Mas é isso, quero saber a sua opinião. Mas pra assistir, lógico que é uma puta de um jogo Flamengo e Corinthians, né? E vai lá no canal do Pepe que ele fez o pós-jogo lá também, tá certo? Acabei de soltar lá. Então, tamo junto, faz o cocô, curta, comente, compartilhe. É nóis, até o próximo vídeo e tchau.